Oi, gente, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. E ao som de Rick Martin, que eu não posso colocar nesse vídeo, comecei o dia fazendo os meus abdominais. Eu já falei várias e várias vezes aqui que eu prefiro fazer atividade física à noite. Porque quando eu faço de manhã, depois eu fico o dia todo muito cansada. Minha vontade é apenas de dormir. Eu não sou aquela pessoa que faz ginástica de manhã e fica com energia, não. Me dá um sono. O problema é que eu ando muito cansada, talvez porque houve uma mudança de tempo nesses últimos dias, né? Que estava muito frio, quer dizer, estava frio, relativamente frio. E aí do nada começou a fazer calor. Então, essa mudança de temperatura me trouxe um cansaço muito grande. Então, o que acontece é que eu fiquei, acho que mais de uma semana, quase 2 semanas assim, sem fazer atividade física, apesar de ter recomeçado muito bem. Mas depois eu fiquei quase 2 semanas sem fazer atividade física, porque aí chegava de noite, aí a hora que eu deveria estar no chão fazendo ginástica, eu simplesmente estava cansada demais para fazer ginástica, aí eu preferia ir dormir. Quando eu falo cansada demais, eu tô falando aquele nível que seu olho nem fica aberto direito. Bom, aí tô fazendo de manhã e hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina, né? Lembrando que a gente não mostra a rotina toda, né? Mas uma parte dessa rotina. Continuando a falar sobre atividade física, eu fiz no sábado, eu fiz pernas, no domingo eu fiz abdominais, exercícios de peso, de braços e costas, né? Tudo em casa, eu tô fazendo exercício só em casa agora, né? Mas aí quando foi ontem, eu decidi não fazer por um motivo muito específico. Como eu anoto tudo, todas as coisas, há muitos anos que eu faço anotações, eu lembrei que quando eu faço exercícios abdominais, eu preciso muito mais de exercícios abdominais, que a barriga é mais difícil, né, de conseguir definição. Mais exercícios de pernas e de braços, não preciso de tanto esforço quanto preciso para os abdominais. Daí eu decidi dar uma folga para minha atividade física ontem, né, já que eu estou começando. Para quê? Para eu fazer um novo programa de treino. Como no domingo eu tinha feito abdominais, então na segunda eu me dei 24 horas para que eu recomeçasse hoje na terça-feira com abdominais. Aí eu faço alongamento, aquecimento, abdominais. E depois, no caso, hoje foi abdominais, amanhã eu faço pernas, depois da manhã eu faço abdominais de novo. E depois da manhã, aí eu faço braço, depois da manhã, aí eu faço perna, sempre fazendo assim, numa escala assim, um dia abdominais, um dia pernas, um dia abdominais de novo, um dia braço, um dia abdominal de novo, sempre tendo abdominal antes de outro grupo muscular. Porque a minha perna, ela assim, ela até que funciona bem nesse assim, com mais de 24 horas de descanso, 48 de descanso. Mas a barriga eu preciso assim de mais atividade para ela. Então, por isso que eu fiz essa mudança e ontem eu não fiz atividade física nenhuma, mas agora o propósito é esse, é todos os dias fazer um grupo muscular. Como podem perceber, eu estou aspirando a casa e eu tenho que depois aspirar a mim mesma, porque pega muito pelo na roupa. Geralmente, se eu vou ficar o dia todo em casa, eu não ligo, porque se eu ficar parando o tempo todo para tirar pelo, eu não faço mais nada, né? Porque os pelos voam aqui em casa. Mas eu vou sair hoje, eu tenho que sair mais tarde, porque eu tenho que resolver umas coisas, que eu tenho essa semana uma consulta, enfim, aquela consulta com o reumatologista, tenho que organizar a minha semana, então, por isso que eu estou me aspirando. Lembra daquela lista que eu fiz e que eu mostrei por esses dias com 143 itens, 143 coisas que eu tenho que fazer, falando apenas dos consertos, das reformas e das coisas que eu tenho que criar? Então, essa lista já está com mais de 160. Toda vez que eu mexo na lista ou que eu olho em volta para alguma coisa da casa, eu vejo que tem mais coisas para fazer. Mas o importante é isso, a gente está sempre seguindo em frente, continuando a fazer e
é isso, né? Tô me arrumando pra ir pra Matias Baby, tá um calor hoje, isso que me mata. Porque uma hora tá frio, outra hora tá aquele calor de matar. E hoje o que eu tenho que fazer em Matias Baby eu tenho que marcar um ônibus para ir nessa consulta do reumatologista. Porque tem um ônibus que me deixa logo lá na porta, porque é num bairro bem longe de Fora e a consulta é às 7 horas da manhã. Tenho que ir lá naquela loja de eletrônica, onde há 2 semanas atrás eu deixei o meu aparelhinho de som, o que tem CD e até fita cassete, para consertar, porque ele não me ligou, tem 2 semanas, ele não entrou em contato comigo. E eu não tenho telefone de lá, vou ter que pegar um cartão, lembrar de pegar um cartão. E ele não me ligou. Ou pode ser que já aconteceu de a pessoa me ligar, e aí o número veio marcado como spam e eu não atendi. Então, eu vou passar lá pessoalmente, né, para saber se ele não me ligou por esses dias. Talvez tenha me ligado para passar algum orçamento, só que eu que não atendi. E tenho que comprar algumas pecinhas, algumas coisas na rua, em loja assim, de material de ferragem. Então é por isso que eu tô, né, dando uma arrumada mais ou menos. Eu tenho um pouquinho já falei que tenho um pouquinho de fobia social, de não gostar muito de sair na rua. Então, assim, quando eu saio na rua é sempre um dia, assim, muito tenso pra mim. Mas, infelizmente, a vida é isso. A gente não pode fazer apenas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente se sente mais confortável, né? Infelizmente. Antes de sair, eu sempre tenho que levar as crianças para fazer xixi e cocô no quintal. Acabei de chegar em Matias Baby, mas vou contar pra vocês o que aconteceu. O ônibus ficou um tempão parado porque estavam cortando os bambus e tal. Quando começou a andar, passou trem. Então, imagina o calor que tá hoje, abafado. Dentro do ônibus, estava quase passando mal. Para além de estar cheio de sono. Agora deixa eu contar para vocês de vários erros da minha parte. Primeiro eu passei na loja de 99, comprei mais 2 mãos francesas e comprei uma super, e ali na loja do lado comprei umas tarraxinhas, uns ganchinhos. Mas o que acontece? Eu tava crente que minha consulta no reumatologista era na quinta-feira e afinal é amanhã. 29 graus que tá na cidade. E como o ônibus veio atrasado, pode ser que agora ele volte atrasado também, né? E acabou que eu não resolvi quase nada na cidade, porque assim, não consegui marcar meu ônibus. Estou pensando seriamente em não ir nessa consulta. E eu fui lá para ver a loja de eletrônica, né? Que há 2 semanas atrás eu deixei aparelho de som aqui, né? Para ele ver se tinha conserto e tal. E aí, como ele não me ligou, eu fiquei pensando, será que é alguma das chamadas spam que eu não atendi? Aí ele falou que não, que ele ainda não encontrou o defeito. Em relação ao médico, o negócio é que quando eu fiz o pedido para marcar esse reumatologista, eu estava realmente muito ruim. Ruim ao ponto de achar que eu ia ter que sentar para tomar banho, sabe? Tomar banho no banquinho. Tava difícil pra caramba pra tudo, sabe? Pra subir escada e tal. Só que agora eu não tô assim. Só que assim, como foi marcado, eu falei assim, vou aproveitar. Tem umas dorzinhas, umas fisgadas e tal, né? Posso ir perguntar por isso. Mas eu sei assim, que eu não estou no estado grave que eu estava antes. Aí tipo, amanhã é 7 horas a consulta. O meu ônibus vindo ali, ó, lá no final. É 7 horas a consulta. Eu tenho que sair umas 5 horas da manhã para isso. É 7 horas, mas assim, eu não sou a única a ser atendida às 7 horas. Então, como tem essa coisa da idade, é capaz até de eu ser atendida assim, sei lá para 11 e tal. Aí quer dizer, você se despenca desde 5 horas da manhã.
para no final das contas você ser atendido, voltar para casa, chegar em casa depois da 1 da tarde, para não ser uma coisa exatamente grave, aí não, sabe, é muito esforço por nada. Então eu tô pensando em não ir. Bom, gente, enfim, cheguei em casa, passei na minha mãe primeiro, que ela falou que guardou para mim esse caldo de ervilha, que estava excelente. Só joguei mais uma pimentinha e, nossa, que delícia que estava. E aí eu cheguei, alimentei as crianças e estou comendo enquanto eu também assisto a live dos Galãs Feios. E acabou que simplesmente depois eu não gravei mais nada do dia. Por quê? Porque eu desmaiei de cansaço mais tarde. E bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto, e de fato a melhor coisa que eu fiz foi não ter ido nessa consulta lá na reumatologista. O que acontece é que quando meu clínico me passou esse encaminhamento para a reumatologista, eu estava realmente muito mal e tal, mal para conseguir ficar de pé, mas isso foi há 1 ano e meio atrás. Só saiu para agora essa consulta, ou seja, 1 ano e meio atrás deu tempo até de eu melhorar. Aí eu pensei, se eu fosse hoje, o que ia acontecer? Primeiro que eu ia ficar muito esgotada quando há essa mudança assim de temperatura. Eu fico muito, muito, muito cansada, tipo, dormindo em pé. Ia ter que ficar esperando um bom tempo. Na vez que eu fui lá com meu padrasto, ele já foi atendido, já era 11h30. Isso porque é por idade. Então imagina quando é que eu seria atendida. Aí se eu fosse vir para casa, sei lá, no 1h15 ou no 2h15, chegar 2, 3, 4 horas da tarde em casa, tendo levantado às 5 da manhã. Aí não ia ter energia para fazer ginástica. Aí se eu não faço uma coisa no dia, é muito fácil eu não fazê-la no dia seguinte também. Ia me atrapalhar toda a minha rotina. E para quê? Se eu estivesse realmente mal, como eu estava naquela altura quando eu fiz o pedido, ok, mas agora eu não estou tão mal assim, tanto que estou fazendo agachamentos, né? Uma pessoa que tem muito problema na perna não tá, com muitas dores, né? Não estaria fazendo agachamentos. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi isso, porque aí eu já pude começar a minha manhã assim. Foi um treino de 150 agachamentos, mais alongamento e aquecimentos. E depois eu fui na minha mãe para fazer a barba do meu padrasto. Que foi, Fortão? Que esse Fortão tá aí nervoso? Ó o xixi. O Tolstói também é assim, fica reclamando, resmungando, sabe? Das coisas. Que você tá com essa cabeça aí, menino? No meio dos bambus, aí, ó. Tá vendo? Brincar de esconder com a mamãe. Então é isso, gente. Eu comecei o dia no meu novo programa de treino, né? Que ontem foi abdominais, então hoje foi pernas, amanhã abdominais de novo, depois de amanhã
vai ser braço, depois de amanhã vai ser abdominais de novo. E aí, junto com essas partes musculares, faço também aquecimento e também alongamento. Cadê sua irmã? Hein? Cadê Pandora? Cadê? Lindão. E é isso, gente. Sempre que possível, estou tentando fazer alguns vídeos mais curtos para não misturar muitos assuntos no mesmo vídeo. Hoje está um dia de bastante sol, estou com muitas coisas para fazer, mas aí eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.